Hoje eu quero estar ministrando sobre os tipos de pessoas que caminham para o inferno. Eu não posso fugir desse tema. É um tema que eu não gosto, basicamente, de falar, porque a gente gosta mais de ouvir sobre o céu. Isso é natural. Mas também eu não posso negar, porque a Bíblia, ela nos ensina, nos motiva e nos instrui a falarmos tudo que nela está escrito. Amém? Meditarmos em tudo. Nenhum obreiro, nenhum pastor, ele pode estar selecionando diante de um tema escatológico o que gosta de falar. Ele tem que falar. Se é para falar escatologia, então ele tem que falar todos os temas escatológicos. Ele não pode, isso aqui eu falo, isso aqui eu não falo. Não, eu tenho que falar tudo o que está dentro da escatologia. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Peço que os irmãos compreendam que a via de ensino, a gente tem que editar este tema. Decidimos estudar escatologia, precisamos comer tudo aquilo que a Bíblia fala acerca dessa doutrina. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Ao versículo de número 5. É bom fechar aí, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém. Meus queridos irmãos, como já me antecipei, estamos falando sobre o estado intermediário dos mortos e especificamente sobre o estado intermediário dos que perdem a salvação. E mostramos, à guisa de ensino, algumas revelações acerca do inferno. Falamos de 3 tipos de inferno. Falamos do inferno Seol, do hebraico, que é traduzido por Hades no grego, do inferno Tártaro e do inferno Geena. Os 3 tipos de inferno. O inferno aonde estão os espíritos dos ímpios que morreram na impiedade. Bem, os espíritos daqueles que morreram na impiedade, ficou uma redundância, mas foi só um pleonasmo para os irmãos entenderem. Os espíritos daqueles que morreram na impiedade. Aí vem o Tártaro, aonde estão alguns dos anjos que se rebelaram, aliando-se a Satanás, e foram presos em um lugar chamado Tártaro. E esses anjos serão soltos
no período da grande tribulação. E eles virão à terra e atormentarão os homens e matarão muitas pessoas no período da grande tribulação. E falamos do Geena, que é o lago de fogo ardente, o inferno propriamente dito, o inferno dos infernos. Já ouviu alguém dizer isso? O quinto dos infernos. Pronto, é o Geena. Porque o Geena é o inferno propriamente dito, pois a própria Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E dá para entender que o sofrimento no Geena é muito pior do que a experiência da morte física e a experiência do estado intermediário no Hades. Lá será muito pior, por isso que serão lançados dentro do lago de fogo, para mostrar que o sofrimento é mais intenso. Esse inferno, chamado Geena, é o lugar que vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Serão os primeiros a serem lançados no inferno. O anticristo e o falso profeta. Já falamos de que Satanás não está no inferno. Satanás não faz reunião no inferno. Tudo isso aí é histórias de pessoas fanáticas na igreja que construíram essas histórias. Eu fui arrebatado do inferno e vi Satanás lá numa mesa e uma reunião. Tudo mentira, porque biblicamente falando, Satanás não está no inferno. Satanás, ele ocupa regiões celestes, os ares. Ele ocupa essas regiões e desce para atacar na terra. Durante a grande tribulação, Satanás será lançado à terra e ele virá literalmente habitar na terra. Hoje a terra é o seu campo de batalha, de ataque, mas ele não atua, não mora aqui. Ele reside nas esferas, nas regiões celestes, na atmosfera, digo. São as regiões que ele atua, que ele vive. Mas chegará o dia que ele viverá na terra. E isso é profético, isso é bíblico. Bem, a Bíblia mostra-nos de que Deus não criou o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos. Por que Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos? Porque Deus viu que Satanás não se arrependeria dos seus pecados. Não é que Deus não é poderoso o suficiente para perdoá-lo. Não é isso. Deus tem poder para perdoar quem Ele quiser, mas Ele não perdoa quem não quer ser perdoado. Amém? Amém, meus irmãos? Deus não perdoa quem não quer ser perdoado. Deus pode salvar todos os homens, mas Ele não vai salvar, porque tem pessoas que não querem ser salvas, não querem ouvir a palavra, crer, se arrepender e mudar de vida, permanecem no pecado e morrendo no pecado perderão as possibilidades de salvação. Então, Deus não preparou um plano de salvação, porque o plano de salvação foi baseado na presciência de Deus. Deus prepara um plano de salvação para aqueles que Ele viu que se arrependeria. Por isso que antes que o homem caísse, antes que o homem pecasse, Jesus, Ele é revelado na Bíblia como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não é um plano B de Deus. Jesus é a providência de Deus para o homem que se arrepende dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Porque tem pessoas que pensam, eita, Deus sabia, porque Deus... Não, Deus, o tanto que Ele sabia, Ele preparou um escape, porque Ele sabia que o homem se arrependeria. É claro que o plano da salvação, Ele tem poder de salvar todos os seres humanos, mas nem todos serão salvos, não porque faltou suficiência em Deus, mas porque Deus deu ao homem o direito de escolher,
se quer ou não ser salvo. Então Deus não interfere nas escolhas humanas, principalmente se tratando de para a salvação. Deus não interfere nesse tipo de escolha. Deus deu livre-arbítrio e Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode contrariar sua própria natureza. Ele dá o livre-arbítrio e depois remover do homem a liberdade de escolha. Isso é contraditório. Deus deu e responsabilizou o homem a fazer as suas escolhas. É claro que muitas pessoas, milhares de pessoas se perderão. Milhares de pessoas serão lançadas no inferno. É verdade que muitas pessoas não alcançarão a salvação. E eu já disse que não é por falta de suficiência em Deus, mas por causa de suas próprias escolhas. Quando a gente estuda o plano da salvação, aprendemos de que a salvação não se trata, nem a perdição trata-se de predestinação individual ou fatalista. Deus não predestinou ninguém individualmente para a salvação, nem para a perdição. E é bom que se compreenda isso. A doutrina da eleição revela-nos de que Deus escolheu um povo, mas não selecionou individualmente quem seria inserido nesse povo. Deus escolheu o povo que ele previu que atenderia os requisitos da eleição. Em Romanos capítulo de número 8, abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29. Romanos 8 e 29 diz assim: porque os que dantes, ou antecipadamente, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestina o que antes conhece, ou seja, Deus, diferente do que os calvinistas dizem, Deus sabe porque predestinou. É essa a teoria calvinista. Deus sabe quem vai se salvar. Por quê? Porque foi Ele quem predestinou. Só que a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Deus predestinou porque sabe. E não sabe porque predestinou. É diferente. Deus predestinou porque sabe. E não sabe porque predestinou. Porque dá a entender assim. Deus só sabe que fulano vai para o céu porque Ele determinou que fulano fosse. Só que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus, sabendo que fulano escolheria o plano da salvação, então Deus preparou o plano para que fulano fosse salvo. É diferente. Quem me entende, diga amém. Em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3 ao versículo de número 13, Paulo fala com mais rico detalhe acerca desta eleição e predestinação baseada numa presciência de Deus. Paulo diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos, sempre plural e nunca singular, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou, plural, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, o conselho de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, vós estáis depois que ouvistes. Vós estáis depois que ouvistes, e o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, quer dizer que a gente está em Cristo depois que ouviu. Não é o fato de Deus ter planejado antes da fundação que a gente já está salvo. A gente é salvo depois que ouve, depois que crê. Amém, meus irmãos? O fato de Deus planejar antecipadamente revela seu conhecimento, sua presciência, mas a salvação é uma experiência baseada na atenção que a pessoa dá à palavra, ouve a palavra, crer na palavra, aceita a palavra, aí sim o Espírito Santo vem e introjeta-nos no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é uma questão fatalista, que se eu queira ou não, estou predestinado para a salvação. Se eu queira ou não, estou condenado para viver com Zé do Galfo. Não tem nada a ver, irmãos. Isso é uma questão de escolha. Deus, ele não impõe a salvação, ele expõe a salvação através da pregação, dos hinos, da mensagem. Deus está expondo: olha aqui o que eu tenho para você, olha aqui o que eu posso te dar, olha aqui o que eu preparei. Mas ele não impõe: vem ou eu meto a faca no teu pescoço. Porque tem gente que crê nessas coisas. Deus vai te trazer, que tu queira ou que não queira. Conversa para boi dormir. Deus não faz isso. Plano de salvação é liberdade de escolha. Ou eu escolho ir para o céu, ou eu não escolho ir. E pronto. Pronto. Então a gente aprende com a doutrina da eleição. Deus não determinou quem seria escolhido. Em se tratando de indivíduo, os eleitos são todos os que creem e permanecem em Cristo. Por esta razão, a Bíblia mostra-nos de que é possível um ímpio se salvar. Veja que a prova de que Deus não predestinou de forma fatalista, incondicionalmente, é que a Bíblia está cheia de textos mostrando-nos de que um ímpio pode se salvar e um justo pode se perder. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Isaías 55, versículos 6 e o 7, você vai ver que Deus aconselha o ímpio a experimentar, a buscar salvação. Quer dizer, se o ímpio nasceu predestinado ao inferno, para que pregar para ele? De todo jeito ele vai para o inferno. Mas não é assim. A gente prega porque há uma chance. Há uma chance. Porque a predestinação não é individual, ela é coletiva.
ela é para a igreja. A igreja, ela figura em Cristo uma arca. Quem entra na arca vive. Quem fica fora morre. O pastor americano, instruindo acerca da eleição e predestinação, ele colocou na porta da sua igreja: venham todos. Quem olhava para a igreja via o convite: venham todos, Deus está lhe chamando. Então o convite é para todos. Quando o camarada entrava na igreja, tinha uma placa dentro: você é o escolhido. Então é assim que Deus fez. O convite é para todos, mas é escolhido quem entra. Então, se você entrou e permanece, você é escolhido. É escolhido porque entrou, e não escolhido porque Deus predeterminou que você entrasse. É escolhido porque você aceitou o convite. É escolhido porque você deu atenção à mensagem. É escolhido porque você creu na proposta. É escolhido porque você aceitou a proposta de Deus. E não porque Deus colocou de goela dentro, você vai ser salvo, que queira ou que não queira. Não, não existe isso na Bíblia. Então veja que a Bíblia mostra-nos, Isaías 55:6, a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Agora, Deus iria dizer uma coisa que seria impossível para o homem fazer? Exigir uma coisa que é impossível? Deus não é contraditório. E ele diz aqui: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então veja que Deus está dizendo: o ímpio pode ou o ímpio pode ser salvo. É só aceitar a proposta de Deus. É só não perseverar na impiedade. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20 ao 23, a Bíblia mostra-nos de que o ímpio pode se salvar. Os textos de Ezequiel é muito claro. Quando Ezequiel, ele diz o seguinte, no capítulo 18, versículo de número 20 ao 23, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta do seu caminho e viva. E viva. É Deus dizendo: meu desejo é que ele se converta e viva. Agora, Deus não vai jamais converter ninguém. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus converte. Não, você vai encontrar que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas converter não. Quem se converte é a pessoa. Converter é dar meia volta. Dar meia volta. O que o Espírito Santo faz é convencer: olha, o inferno está aí na frente, tu estás vendo o abismo, tu vai cair nesse abismo, não continua nessa vida, tu vai perecer, e a pessoa vai andando, olha, vê só os sinais, vê se não é assim, e o Espírito Santo vai mostrando o que a pessoa no momento não estava enxergando, mas é a pessoa que decide dar meia volta. Quem se converte é a pessoa. O Espírito Santo convence, mas quem se converte sou eu e você. Sou eu e você que temos que ter a atitude de dar meia volta ao caminho que nos leva ao inferno. Amém, meus irmãos?
Agora, a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso ele convence. Através da pregação dos hinos, ele vai convencendo. Mas não converte. É a pessoa que se converte e volta atrás. É por isso que Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho. Deus não vai dizer assim. Deus não está dizendo aqui: eu vou fazer você deixar. Ele está: deixe. É decisão sua. É atitude sua. É você que tem que fazer. É responsabilidade sua. Isso Deus falando ao ímpio. Deixe o ímpio o seu caminho. Como também a Bíblia mostra-nos que um justo, ele pode perder a salvação. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 24 ao 32, Ezequiel também diz que um justo, quando ele se desvia de sua justiça e perece no seu pecado, ele vai morrer. Insiste no seu pecado, ele vai morrer. Segunda de Pedro 2, versículo 1 ao 15, Pedro fala sobre o crente que pode perder a salvação. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Eu não vou ler todo o texto até o versículo 15, mas pelo menos os primeiros versículos da segunda epístola do apóstolo Pedro diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de ensino que leva a perder, e negarão o quê? E negarão o quê? O Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja, e o negarão o Senhor que o resgatou. Está tratando de pessoas que foram resgatadas, que foram salvas, mas quando começaram a dar ouvidos a conversas malignas, se perderam. A ensinamentos errados, se perderam. Caíram nas malhas dos falsos ensinadores e dos falsos ensinos e trouxeram para si a perdição. Mas eles eram salvos e se perderam. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Que um salvo pode perder-se. Tanto quanto um ímpio pode se salvar, um salvo pode se perder se não vigiar. Se não vigiarmos. E é interessante um texto lá em Provérbios, quando eu estava lendo hoje de joelho, que eu gosto de ler a Bíblia de joelho quando estou meditando, e eu já tinha lido esse texto várias vezes. E eu vim perceber que as riquezas da graça, elas estão disponíveis para quem é prudente e sábio. Veja o que aqui a Bíblia diz em Efésios. Eu não tinha prestado atenção nisso. No versículo 7, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Efésios 1:7. A remissão das ofensas. Agora veja, segundo o quê? Segundo o quê? As riquezas da sua, que ele fez abundar para quem? Para quem? Para conosco. Mas essa prosperidade da graça, ele fez abundar para conosco. Em quê? Em toda sabedoria e, se eu ando com prudência e com sabedoria, as riquezas da graça virão com abundância sobre a minha vida. Então, de certa forma, o Espírito Santo está exigindo: eu vou dar as bênçãos. Agora, ande com sabedoria e prudência para não perder, porque são muitas bênçãos. São muitas bênçãos. Se a pessoa parar de vigiar, a pessoa pode perder essas riquezas.
Bem, meus irmãos, há tanta coisa a se dizer aqui sobre este tema. A causa principal da perdição é o uso indevido do livre-arbítrio. As pessoas perdem a salvação, não é porque Deus predestinou-as fatalisticamente para a perdição. É porque essas pessoas usam indevidamente o seu livre-arbítrio. Eles preferem rejeitar o Senhor. Eles preferem rejeitar o Senhor. Em Josué 24:15, Josué lançou um desafio aos filhos de Israel. Se vocês quiserem servir aos deuses desta terra, vocês podem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em João capítulo de número 12, versículo 47 e 48, Jesus responsabilizou o povo que lhe ouvia. Isso aqui é extraordinário. Abra sua Bíblia para você ver o que Jesus diz. Capítulo de número 12, versículo de número 47 e o 48. Ele diz assim: e se alguém ouvir, isso é condição. E se alguém ouvir, o quê? As minhas, e não crer, veja que ele está dizendo que é a pessoa que tem a liberdade de crer, e não crer, eu não o julgo. Eu não julgo. O que é que ele diz mais? O que é que ele diz mais? Porque eu não vim, o propósito da minha vinda agora não é como juiz. Eu vim para pregar. Eu vim para anunciar. Se eles não creem no que eu estou anunciando, eu não vou julgá-lo aqui. Agora não. Eu não vim para julgar. Ele veio para salvar. Aí ele diz: a palavra que tenho falado é essa, o há de julgar no último dia. Sabe o que é que Jesus está dizendo? É que no último dia, para aqueles que se perderam, a Bíblia vai ser aberta de novo. A palavra que eu estou pregando aqui nesta noite, se ela for rejeitada, e as pessoas que estão aqui morrerem e forem para o inferno, Jesus está dizendo, naquele dia do juízo, este momento aqui que foi pregado vai vir à tona como um filme, que a pessoa vai dizer: por que eu vou ser condenado? Aí, passa aí para ele ver, por causa daquela pregação que tu ouviste e não crestes e não recebeste. A palavra, ela é quem vai julgar, ela é quem vai enquadrar a pessoa na condenação. Aí ele diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer, sobre o que hei de falar. Então, a palavra, irmãos, a palavra é quem vai julgar a pessoa. A palavra. Então, a pessoa rejeita a palavra, como no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, ele diz o quê? E não receber as minhas palavras, o versículo 48, já tem quem o julgue, a palavra que tenho falado. Então, por que as pessoas vão ser julgadas, condenadas? Porque rejeitam. Porque rejeitam. Usam o livre-arbítrio indevidamente. Sabe por que as pessoas serão lançadas? Porque eles, de novo, crucificam o Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 6. O escritor anônimo da carta aos Hebreus, ele fala de pessoas que serão condenadas porque tornam a crucificar a Cristo. E eu vou lhe dizer o que é isto aqui. Ele diz assim, no versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro,
Aí o versículo 6 diz: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério, ao desprezo. Que é que o escritor da carta aos Hebreus está falando? Da apostasia. Existem 3 pecados que são imperdoáveis. E eles não são imperdoáveis porque Deus não tem poder. É porque na prática desse pecado, a pessoa rejeita toda a possibilidade que Deus criou para salvá-lo. Vou falar quais são eles. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás as obras de Deus de maneira consciente, depois de ter experimentado tais obras. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a pessoa dizer: eu não quero mais Espírito Santo, eu não gosto mais disso. Não, não é isso não. Isso é besteira contra o Espírito Santo. Nada de blasfêmia. Aí depois a pessoa chega chorando: Jesus, eu não tenho mais perdão. Olhe, quem blasfêmia contra o Espírito Santo não tem mais sentimento de arrependimento. Não tem mais, ele perde. Então, se a pessoa diz: eu blasfemei, depois está chorando e querendo perdão, é a prova de que não blasfemou. Porque a pessoa só chora e só pede perdão porque o Espírito Santo convenceu do pecado. Mas quem blasfêmia contra o Espírito Santo não convence ele mais do pecado, porque ele negou todas as possibilidades de ser salvo. Segundo pecado imperdoável, apostasia. Geralmente, a blasfêmia contra o Espírito Santo anda junto da apostasia. E aqui, o escritor da carta aos Hebreus está falando de pessoas que experimentou, que obteve o dom celestial, que teve experiência, mas que recaiu. Não é que caiu, é que caiu e tornou a cair e ficou. É uma pessoa que se deteve na queda. Não é uma pessoa que caiu com vontade de levantar. Porque isso aí é desvio, é fraqueza. Recair, dentro desse contexto, é cair e não se levantar mais. Aí a Bíblia diz que quem cai nesse estado deliberado de pecado, de revolta, não vai se arrepender, porque apostatou, abandonou a fé. Terceiro pecado imperdoável, suicídio. Não há perdão. Ele deixou uma carta, ela deixou uma carta pedindo perdão. Não. O perdão, querido, o arrependimento, ele não pode preceder um ato de queda. Por que o arrependimento não pode preceder um ato de queda? Porque se eu me arrependo do que eu vou fazer, eu não faço. Como é que você diz: eu estou arrependido porque eu vou me matar, e se mata? Então não se arrependeu. Quem se arrepende deixa de fazer o que iria fazer. Sim ou não, irmãos? Então como é que a pessoa se enforca, se mata com um tiro na cabeça e deixa uma carta: eu peço perdão porque eu estou arrependido porque eu me matei. Se estava arrependido, não se matava. Porque arrependimento é mudança de mente. E a pessoa não pode confundir remorso com arrependimento. A pessoa sente remorso por causa da dor que vai provocar na família e escreve carta dizendo que é arrependimento. Arrependimento coisa nenhuma. Na Bíblia, o suicídio é caminho para o inferno e é um caminho mais rápido, é um atalho. Jesus disse acerca de Judas, que ele sabia como Judas iria morrer. Jesus disse: melhor que se não tivesse nascido. Paulo disse para o carcereiro de Filipos, que queria se matar com a sua espada, Paulo disse: não te faças nenhum mal. Suicidar-se é fazer mal a si mesmo. Não dá nem para marchar, né? Mas essa é a palavra que prepara a pessoa para o céu e livra do inferno. Irmãos, esta é a palavra
que prepara a gente para o céu e livra a gente do inferno, porque o diabo trabalha com engano, o Espírito Santo trabalha com a verdade. Então, um justo pode se perder e um ímpio pode se salvar. O que vai dizer é a maneira como ele vai usar o livre-arbítrio dentro do prazo de sua vida aqui na terra. Porque depois que morrer, se morrer na impiedade, já sabe para onde é que vai. E se morrer na salvação, crente, já sabe para onde é que vai. O destino eterno se escolhe aqui. Diga, o destino eterno se escolhe aqui. Não tem outro lugar para escolher. Tem que ser aqui. E não pode nem deixar para depois, porque depois é sempre um mistério. Depois, quem te garante que depois vai ter salvação? Quem te garante que depois tu vai estar vivo? Quem te garante que depois tu vai ter tempo? Quem te garante que depois tu vai poder se decidir? Pois não. Tem que ser na hora que ouve a palavra, crê na palavra e abraça a palavra. Eles negam a Cristo, 2 de Pedro 2:1. A Bíblia não diz quem é, mas como é a pessoa que será condenada. Em Filipenses 3, versículo 19 e 20, Paulo fala de pessoas que caminham para a perdição. E por que caminham para a perdição? Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é o texto que lemos, Paulo fala de 3 classes de pessoas que caminham para o inferno. Diga comigo, os que amam a si mesmo, os que odeiam o próximo, os que desprezam a Deus. São 3 classes de pessoas que caminham para o inferno. E Paulo caracterizou-os com 6 características, cada ponto deste. Paulo distinguiu. Paulo falou dos que amam a si mesmo, identificando-os pelos seguintes elementos. Paulo diz que eles são egoístas, amantes de si mesmo. Aí Paulo diz que eles são egoístas, ou seja, idolatram-se, só pensam em seus próprios interesses. Depois Paulo diz que esses que amam a si mesmo são avarentos, fazem o que for preciso para ter dinheiro. Depois Paulo diz que esses que amam a si mesmo são jactanciosos, presunçosos, orgulhosos, gostam de se vangloriar. São pessoas que gostam de se exibir, de se amostrar, de querer destaque, de querer estar acima de todo e na frente de todo, de aparecer. São características de pessoas que caminham para o inferno. Paulo diz que eles são arrogantes, pensam que não precisam de ninguém, acham-se independentes. Paulo diz que estes são enfatuados, que quer dizer cheio de si mesmo, egocêntrico. Tudo que ele fala é em torno dele. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se tiver vaga para mim de novo. Ele é assim, tudo é ele, tudo é para ele. Quando eu orei, quando eu preguei, quando eu fiz, quando eu, é a mesma característica daquele homem que planejou mudar o seu celeiro. Ele disse, eu vou derribar esse celeiro, eu vou construir outro celeiro, eu vou plantar, eu vou pegar minhas novidades. Tudo era ele. Parecia que não tinha mais ninguém ali com ele, tudo era ele. Esse tipo de gente, os enfatuados. E Paulo ainda diz que eles são ingratos, que são incapazes de reconhecer o favor que lhe foi oferecido. Estas são as características da primeira classe de pessoas que caminham para o inferno, os que amam a si mesmo. A segunda classe de pessoas que caminham para o inferno, os que odeiam o próximo. Eles são conhecidos pelos seguintes detalhes. Paulo chama-os de cruéis. Pode olhar aí que está aí nesse texto. Paulo diz que eles são cruéis. E quem são os cruéis? São os que matam, são os que sequestram, são os que estupram, são os que torturam e roubam por prazer.
Estão alinhados dentro dessas características de cruéis. Paulo diz que eles são inimigos do bem, sem amor para com os bons, ou seja, não amam nem aqueles que lhe ajudam. Tem pessoas que não amam nem a pessoa que lhe ajuda. 3, Paulo diz que eles são traidores, ou seja, fingem ser amigo, porém agem como uma serpente para matar a pessoa nas empreitadas. Paulo diz que eles são desafeiçoados, ou seja, sem afeto natural. Sabe o que significa? É aquela pessoa que nem sequer tem afeição inata, aquela afeição de criança, aquela afeição de se apegar a alguém quando é criança, que a criança se apega a babá, se apega a mãe, se apega a fulano como amiguinho, e essa pessoa chegou no estágio tão terrível de pecado que perdeu o afeto natural, não tem afeto mais por ninguém, virou quase um sociopata, um psicopata, sem sentimento nenhum, um transtorno de personalidade, não tem sentimento mais por ninguém. São pessoas que chegam a isso. São implacáveis, irreconciliáveis, não perdoam, têm sede de vingança. Tem pessoas que é assim, enquanto não matar, enquanto não botar aquela pessoa no chão, arruinado, não se sossegam. Tem prazer em ver a desgraça das pessoas. Por incrível que pareça, irmãos, Paulo não está falando com os ímpios lá fora, está falando com Timóteo sobre a igreja em Éfeso. Sobre os crentes da igreja de Éfeso. E quando a gente lê a carta de Paulo a Timóteo, acha que ele está tratando de pessoas lá fora. Ele está tratando de crentes na igreja. Paulo está dizendo, enquanto o fim for se aproximando, vai ser muito mais difícil lidar com pessoas. À medida que o fim vai chegando, as pessoas vão se tornando mais difíceis, porque o pecado vai abundando, vai crescendo. E à medida que a iniquidade vai crescendo, as pessoas vão sendo influenciadas por essa iniquidade. Olhe para um jovem hoje, um adolescente hoje, se não é diferente do tempo de quando, na minha geração, éramos adolescentes. Quem fosse doido na minha idade de adolescente ou pré-adolescente, passasse no meio de dois velhos conversando sem pedir licença. Quem fosse louco num coletivo, num ônibus, ficasse sentado e deixasse um idoso em pé. Veja se as coisas não estão diferentes. Hoje é os pais que dizem aos filhos, fica aí, você chegou primeiro. Ele que vai em pé. Irmãos, só que ele esquece que também vai ficar velho. E um dia vai precisar de um assento também para se sentar. O tempo está mudado, querido. A geração é outra. Lidar com pessoas hoje é muito mais difícil do que lá atrás. Lá atrás, papai só olhava para mim e eu baixava a crista. Hoje o pai olha que fica zarolho, que o olho entra assim, e o filho está nem aí. O pai tem que ameaçar dar um cascudo para ver se ele se aquieta. Porque quanto mais pecado, mais obstinado para o pecado a pessoa fica. Mais desobediente, mais difícil de tratá-lo. Nós estamos vivendo nesse tempo. Paulo disse que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Trabalhosos. Não é fácil. São implacáveis, são caluniadores, inventam males para prejudicar o próximo. Nós estamos vivendo na era da calúnia. As pessoas não analisam a história de ninguém. Quer tirar o seu proveito? Está nem aí com quem vai prejudicar. É o tempo que nós estamos vivendo. Terceira classe de pessoas que caminham para o inferno, os que desprezam a Deus e a sua palavra. Aí Paulo chama ele de blasfemadores. São aqueles que zombam de Deus e de tudo que é divino.
Tem gente que acha engraçado os avisos de Deus. A gente está mostrando que tem um inferno e a pessoa, é mesmo, tem um inferno, acha engraçado. Pessoas que zombam da palavra. São irreverentes, profanos, sem respeito pelo que é sagrado. Pessoas, irmãos, que não têm mais respeito a nada. Não respeitam mais autoridades, não respeitam mais ambientes, não respeitam nada. Aqui não, graças a Deus. Mas já houve igreja que quando eu chamei os irmãos para fazer uma faxina, foi uma vergonha. O que tinha de bolo de chiclete debaixo do banco, irmãos, era uma vergonha. E os irmãos tiravam com aquelas espátulas. Olha o bolo de chiclete. Sabe o que é isso? Irreverência. Aí eu disse lá nessa congregação na época, você que coloca chiclete no banco da igreja, você queria convidar alguém para a sua casa e ele botasse um bolo de chiclete na cadeira, no fundo da cadeira lá da sua mesa, aquela cadeirinha que você gosta? Não, e por que faz na cadeira da igreja? Por que faz na igreja? Irreverência, profana o que é sagrado. Tem gente que está vivendo no mesmo grau de Beltesazar, pegando o que é sagrado e bagunçando, fazendo o que quer com o que é sagrado. Brinca com o que é sagrado. O crente, irmãos, ele tem que entender que o que é sagrado se respeita, se valoriza. Não fica com caneta furando a cadeira da igreja, não. Isso é sagrado, isso é com dinheiro dos irmãos para Deus. Não fica deixando o menino colocar os pés na parede da igreja, não. Isso é sagrado, querido. Isso é para Deus. Não deixa as pessoas bagunçarem no ambiente sagrado. A gente precisa levar a sério as coisas de Deus. Mas esta é a geração do fim. Uma geração difícil. São indisciplinados, sem domínio de si mesmo, desequilibrados, insaciáveis. São atrevidos, insistem em pecar mesmo depois de serem advertidos. São amantes dos prazeres do que amigo de Deus, vivem de aparência. Vivem de aparência. Eita, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas não amam a Deus. Não amam a Deus. Não vai para o congresso porque quer algo de Deus. Vai porque está interessado em ver A, interessado em ver B. As pessoas já não se reúnem mais em torno do interesse espiritual, é em torno da atração. É porque Nani Azevedo vai estar, é porque o pregador tal vai estar. E se ele não estivesse, você ia com o mesmo prazer para adorar. Porque se você vai para um lugar só movido a cantores e a pregadores, você não ama a Deus, você ama o prazer de poder tirar uma foto e jogar no Insta, e jogar nos stories, para ter mais seguidores. Eita lá, Jesus. Mas essa é a realidade. Aí sabe o que é que acontece? Ouve a palavra, mas não se transformam. Permanecem pecadores dentro das igrejas. Porque o interesse não é Deus. São desobedientes aos pais, desonram e amaldiçoam pai e mãe. E deixa eu dizer uma coisa aqui que eu já encerrei agora. Eu vou transmitir uma palavra aqui esses dias. Assim que eu terminar de falar sobre o paraíso, a gente vai ter uma tréguazinha, um espaço. Eu vou parar o assunto escatológico, como eu disse no início, e vou falar um outro tema. E eu vou falar um tema aqui que eu peço aos pais que não deixem seus filhos ficarem em casa. Eu vou falar sobre filhos amaldiçoados e filhos abençoados. Eu vou mostrar na Bíblia que existem filhos amaldiçoados por Deus. E agora, pastor? Se vir ouvir a palavra e crer, Deus pode remover maldição. E a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Venha ouvir. Assim que eu terminar esse assunto,
Talvez a próxima semana eu já fale sobre paraíso. Mas nós estamos vivendo numa época, irmãos, que pai e nada é a mesma coisa. Os filhos não querem o pai para ser pai, quer o pai para ser amigo. Eu quero um pai amigo. Teu pai não é teu amigo não, é teu pai. Tua mãe não é tua amiga não, é tua mãe. Amiga você arruma na escola. Mas tua mãe é tua mãe. E tem um monte de pai. Eu quero ser pai e amigo, eu sou pai. O negócio de pai e amigo é para encobrir as coisas erradas do filho e para querer ganhar o filho passando a mão em cima de pecado. Sabe o que é que vai acontecer? Quando o juízo de Deus vier sobre os filhos, pega o pai também. Foi assim que aconteceu na casa de Eli. E Deus chegou a dizer: tu ama mais os teus filhos do que a mim. Tu ama mais os teus filhos do que a mim. Deus disse a Eli. Tem pai que é assim. Não, meus filhinhos. Besteira. É que se você não faz ele chorar agora, ele vai te fazer chorar lá na frente. Está ouvindo? Se você acha que é besteira e tem medo de dar uma palavra dura, que eu não estou mandando você espancar seu filho não, mandando você ser bruto não, mas estou mandando você ser firme. Porque até hoje, eu tenho um filho casado, mas quando eu falo ele baixa a cabeça e chora. Quando eu falo ele baixa a cabeça e chora. Já falo dizendo: você viu isso quando em mim? Foi isso que eu lhe ensinei. Porque filho, depois que fica de maior, ele escolhe. Você não é responsável. Você não é responsável. A não ser pelo ensino, orientação. Mas ele já escolhe. Mas filho adolescente fazendo o que quer em casa e os pais deixam. O Espírito Santo tem colocado dentro de mim uma indignação, irmãos. Eu disse ontem ao presbítero Messias que eu estou com raiva do meu celular. Foi ou não foi? Eu disse: ó, irmão Messias, eu estou com tanta raiva do meu celular. Porque celular parece que está com o diabo. Ele disse: por quê? Eu disse: amanhece o dia, eu já fico com vontade de olhar o que é que está no WhatsApp. Não dá nem vontade de orar, irmão. Quando eu abro o olho, na minha cabeça já vem um celular. Esse negócio. Que é isso, irmão? E olha que Deus está falando com alguns aqui que estão rindo aqui também. Olha. É do mesmo jeito. Não pensa nem na Bíblia mais. E eu disse a ele: eu vou fazer um jejum de celular. Se os irmãos quiserem falar comigo, vão ter que vir no gabinete e me procurar aqui. Porque eu vou desligar um dia sim, outro não, celular. Eu quero ver. A Bíblia diz: todas as coisas nos são lícitas, mas não te deixe dominar por nenhuma delas. Se a pessoa não tiver cuidado, irmão, vive a vida toda no celular. E eu tiro por mim, se eu tenho essa compulsão por celular, imagina um adolescente, irmãos. Se um adulto às vezes fica sem o controle para o celular, imagina um adolescente. Aí o que é que tem no adolescente? Pais que não olham mais celular de adolescente. Adolescente que coloca a senha para o pai não ver. Aí sabe o que é que está acontecendo? Prostituição entre eles. Pedofilia. Que a maioria da pedofilia começa com contato em celular, irmãos. Pessoas velhas se passando por adolescente, desenham o corpo de um adolescente e manda lá, mas é um marmanjo de 50 anos, 30 anos, 40 anos que está falando com a tua filhinha, se passando por adolescente para marcar o encontro e depois cometer um estupro. E Deus está falando nesta noite: vigia o celular da tua filha, vigia o celular do teu filho. Se ele disser é senha, não é para ver, não. Seu pai sou eu, sua mãe sou eu, e enquanto você estiver dentro dessa casa, tem que obedecer a mim. Não vou deixar o diabo te destruir. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Não é brincadeira não. Sabe o que é que a gente está vendo na igreja? Jovens sem interesse pelo Espírito Santo. Jovens sem sede de Deus. Na minha época de jovens, os jovens eram cheios do Espírito Santo.
profetizavam, dobravam os joelhos, cantavam hinos espirituais. E aí, está me ouvindo, jovem, ou está brincando? Está me ouvindo ou está brincando? Cantavam hinos espirituais, amavam a Jesus, tinham sonhos de ser missionário. A gente se reunia para dizer quem Deus vai levar para o outro país. Hoje os jovens se reúnem para falar de Cristiano Ronaldo, para falar de Neymar, para falar dos jogadores. E sabe quem é o culpado disso? Os pais que estão fazendo vista grossa, só pensam em dinheiro, trabalho, as coisas, e os filhos se crescendo como se fosse uma plantação de macaxeira e batata, estão nem aí, e os filhos caminhando para o inferno, e eles deixando. Mas esta noite Deus está dizendo: esse tempo do fim é difícil, mas eu te levantei para este tempo. Te levanta como profeta na tua casa. Não deixa Satanás levar os teus para o inferno. Não deixa Satanás destruir a vida das tuas filhas. Senta com elas, diz a ela: minha filha, o prazer de seu pai é entrar com você assim do lado e lhe entregar para um varão lá no altar no dia do seu casamento. Não se prostitua, não barateie o seu corpo, não desça de nível. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu não te gerei para Satanás. Diga aos seus filhos: eu tenho dito aos meus que a promessa que está sobre ele, irmãos, é uma promessa missionária. Do mesmo jeito que Paulo disse: nos últimos dias serão tempos difíceis, Joel também disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas não vão ser prostituta, não vão ser maconheiro, vão ser profeta, vão falar a minha palavra. Diga a eles que Deus preparou ele para esse tempo, eles serem profetas nesta geração. Nós temos duas opções: ou a gente influencia, ou vai ser influenciado, ou a gente serve a Deus, ou serve a Satanás. Mas eu preferi servir a Deus. Mas não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Fica em pé onde tu estás. A gente faz tudo, irmãos. Eu pedi para os pais virem hoje. Eu iria falar no final, mas eu já vou falar agora. A gente faz tudo para salvar teus filhos, e você não quer ajudar? A igreja faz o que pode para salvar os seus filhos. A gente tem oração para a mocidade, mas os pais preferem que os filhos fiquem em casa. Não quer gastar um dinheirinho para trazer os filhos aqui no Uber. Aqui eles vão ouvir a palavra de Deus. Não traz os filhos para o departamento infantil. Não traz os filhos para a oração para a mocidade. A gente faz programações específicas para os jovens, como fizemos agora uma interação jovens. Passamos um filme evangélico, instruindo eles sobre o valor do amor na sua essência. Fazemos esses eventos para tentar segurar teus filhos na igreja. Mas eu vim te dizer nesta noite que eu não consigo se você não me ajudar. Eu pedi para você vir aqui esta noite para eu te pedir ajuda. Me ajuda a ajudar teu filho.
Me ajuda a salvar teu filho. Porque teu filho está caminhando para a perdição. E a gente está fazendo o que pode. Mas eu preciso da sua ajuda. Como pai, você precisa me ajudar para eu continuar nessa força, levando teu filho para perto de Deus. O congresso está aí. Aí tem jovem que diz, eu não vou querer a blusa. Conversa com ele, pai. É um congresso, eles precisam se envolver. A gente não faz isso por causa da gente, não. Eu não preciso de congresso. Eu já passei minha juventude na igreja. Eu estou mais precisando do encontro de Proate. Mas teu filho precisa de congresso. O pai não pode corrigir o filho porque a mãe se mete. A mãe não pode corrigir a filha porque o pai se mete. Então vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai deixar eles crescerem do jeito que querem? Sem responsabilidade? Eu nunca interferi quando Simone foi corrigir um dos meninos. E nunca aceitei que ela interferisse quando eu estivesse corrigindo. Eu sempre dizia, se você não quer ver eu corrigindo, fique lá no quarto, mas eu vou corrigi-lo. Você não quer ver porque seu coração não aguenta ver eu dando uma lapada nele, fique no quarto, mas eu vou corrigi-lo. Aí tem mãe, não pode, eu vou dar parte. Aí o filho se fez tão cheio de força. Que é isso, querido? Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, ou tu desperta, ou tua família cai no abismo. E no final das contas, Deus vai cobrar do sacerdote da casa. E é o marido e a mulher. Não é só o homem não, é o marido e a mulher. A autoridade sacerdotal da casa. Então, queridos, vamos ajudar esses jovens. Os dias não são fáceis, são difíceis. As aulas irão voltar aí presencial. E vocês sabem que hoje é um desafio jovens nas escolas. Onde eram para construir valores, estão destruindo valores. Mas Deus está conosco. Levante a sua mão para receber esta palavra. Deus está com você dentro da sua casa. Acredite na restauração de seu filho. Não desista dele. Eu sei que tem hora que dá raiva mesmo, dá vontade de a gente meter no cacete. Mas não desista dele. Mesmo com o coração ferido, traído, Deus está dizendo, eu te levantei como sacerdotisa e como sacerdote naquela casa. A tua oração tem sido um canal para eu enviar as bênçãos para teu filho. Ainda que agora eles não reconheçam, mas deixa o tempo passar. Quando você for embora, ele vai dizer, a minha mãe era uma coluna e eu não sabia. E para você, filho, um dia você vai saber o valor de uma mãe e de um pai. Quando você ficar só olhando as fotos e dizendo, como eu queria que eles estivessem aqui. Mas esta noite Deus está te dizendo, muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir. Sai desses grupos que a palavra de Deus apresenta. Entra no grupo daqueles que querem realmente melhorar. Tem uma pessoa aqui que não é crente. Levante a mão que eu quero ver você.